Porque como eu queria botar muita história, queria fazer 200, eu não podia me alongar muito, senão eu ia fazer a Bíblia. Né? Então tinha que ser muito sucinto, assim, muito... E aí vem o traquejo da profissão, né? De você contar tudo no menor espaço possível para fazer caber. E foi o que eu apliquei aí. Maneiro, E tem, cara. tem uma coincidência, cara. Assim, eu não conhecia teu livro, não conhecia o trabalho, não conhecia nada. Aí eu tava com um amigo. Mas eu conheci teu site. Ele já conhecia lá o meu canal. E aí eu tô com um amigo, um advogado, e aí ele me fala assim, pô, eu tô lendo um livro aí de um camarada que ele conta 200 histórias do mar, eu tô apaixonado, parece tu contando história. Eu vou te dar de presente esse livro. E aí ele me deu o teu volume 1. E aí eu falei, pô, que legal isso aqui. E aí, 2 semanas depois que eu já comecei a ler o livro, aí tu me chama assim, pô, quer ser co-host lá que eu vou chamar o Jorge de Souza. Eu falei, o cara que escreveu Histórias do Mar. Legal. Pô, tem essas coincidências da vida assim que são Maneiro mesmo, né? maneiro. Eu falei, pô, tô lendo aí, vou conversar com o cara que escreveu aí. Pô, mas tu não pira de contar essas histórias no audiovisual, não? Então, eu não tenho essa habilidade do livro, por exemplo, de aparecer. Não consigo. Eu falei para ele, até conversando lá fora, eu escrevo e você narra, né? Eu não consigo, cara. Tem um bloqueio assim com imagem. Não sou nada de imagem, de televisão, nada. Tá. O meu negócio é ficar mais escondido atrás do teclado, redigindo as histórias. Pô, mas Você que aqui tem uns conteúdos aqui que são Não, muito tem. interessantes. Eu gostaria, por exemplo, mas eu nunca vou fazer, de fazer alguns podcasts dessas histórias. Ah, você pode não fazer, mas quem sabe aparece uns caras aí pra fazer. Porque... Sentiu, Não, as histórias são Tem os extraordinárias. caras que sabem aí como é que faz podcast. aí tem a manha, aqui em São né? Paulo. As histórias são extraordinárias, mas o mérito não é meu, Igor, tá? Não é, o cara escreve bem pra caramba. Não, não é isso. A história, o conteúdo, a matéria-prima é boa pra caramba, entendeu? O que eu faço é só narrar, né? Mas eu não vivi nenhuma dessa história. Deus me livre, né? A maioria da merda, né? Deus, Porra. graças a Deus, porque a quantidade de tragédia aí é significativa. Mas algumas histórias são inacreditáveis, assim, tipo, eu tinha história que eu começava a pesquisar e falava, cara, isso aqui não é possível que isso aconteceu. Mas na maioria das vezes, assim, essas histórias se tornam interessantes por causa de atrapalhada, por causa de fenômenos naturais. O que que acontece? Tem superação humana pra caramba no mar. Vou dar um Isso tem mesmo. Vou dar um exemplo para você, cara, que é impressionante. Esse me impressiona muito. O recorde de sobrevivência no mar, triste recorde, mas enfim, ainda bem que o cara sobreviveu, por isso que... O recorde de sobrevivência no mar aconteceu em 2014, portanto, há 8 anos atrás. Recente pra cacete. 8 anos atrás, tá? Um pescador, que é salvadorenho, mas morava no México. Esse cara ficou, vocês vão rir, tá? Esse cara ficou 14 meses no mar à deriva, sem água nem comida. 1 ano e 2 meses. Exato. E isso aconteceu há 8 anos atrás. Já tinha satélite, GPS, Pô, eu não lembro. Tu lembra de ter lido esse vídeo, notícia? já tinha tudo. Não. E não acharam o cara. O cara foi dado como morto logo depois. O cara atravessou a deriva da costa do México até as Ilhas Marshall, que é o Pacífico Sul. Já atravessou o Pacífico inteiro, a deriva. Não tinha vela, não tinha motor, não tinha nada. Só E ele tinha estava em cima do quê? um barco aberto, de fibra de vidro, uma canoa. Usavam para pescar. A única coisa que ele tinha dentro do barco era uma caixa grande de isopor, porque ele saiu para pescar. O cara era pescador. Ele e um amigo dele. Na verdade, não é bem amigo, mas era um rapaz que ele conheceu e foi pescar com ele. E vou resumir pra caramba a história, mas eles saíram para pescar e se afastaram, começou um mar muito ruim, um vento muito ruim, uma tempestade chegando, e o motor dele deu pau na hora de voltar. O motor de popa não pegou. E aí a tormenta foi empurrando eles para frente e eles foram se afastando cada vez mais da costa. Não me lembro mais, mas alguns meses depois, 3 ou 4 meses depois, o cara morreu, o amigo dele morreu, porque o amigo dele não conseguia engolir praticamente nada do que eles conseguiam capturar para comer.
Então ele morreu de inanição, mas ele continuou, cara. Ele continuou e continuou sendo levado pela corrente. Mas o que mais me impressiona nessa história é assim, há 8 anos atrás, com todos os aviões que passam em cima do Pacífico, satélite, vai a NASA, né? Ninguém acha um cara no mar. Ele